Na noite anterior ao casamento, um milionário plenamente certo do amor da noiva decide fazer algo que jamais imaginou: infiltrar-se na despedida de solteira dela. Com um disfarce simples, ele entra no evento, apenas para observar, à distância, a mulher com quem prometeu passar o resto da vida. O que ele procura ali é tranquilidade, sinais de fidelidade, atitudes que reafirmem que sua escolha foi correta. Mas, conforme avança entre luzes estroboscópicas, música ensurdecedora e risadas despreocupadas, percebe que aquela noite não combina nem um pouco com as promessas que ouviu. Ele ainda não sabe, mas está prestes a descobrir que algumas horas podem ruir anos de futuro planejado. Nada naquele salão era como ele imaginava. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Escreva nos comentários sua cidade e país. Quero saber até onde essa história está chegando. A ideia surgiu quando Laerte estava em seu escritório. Faltavam apenas 3 dias para o casamento, e tudo estava perfeitamente organizado. A cerimônia aconteceria no salão mais requintado da cidade, com mais de 300 convidados, buffet completo e uma decoração caríssima. Ele havia coordenado pessoalmente cada detalhe, algo raro para alguém acostumado a delegar tudo. Enquanto revisava os últimos ajustes com a assistente, Andressa entrou com um ar apreensivo. Laerte, a despedida de solteira da Amanda é hoje, você sabia? Ele ergueu os olhos. Sim, ela comentou. Por quê? Andressa hesitou por um instante. Nada, só achei que você gostaria de estar a par. Vai ser naquele bar na Zona Sul, o Havana Club. Ele fez um aceno distraído e voltou ao trabalho, mas a ideia já estava plantada. Durante toda a tarde pensou no assunto. Não havia desconfiança, nenhuma suspeita verdadeira, apenas o desejo espontâneo de surpreendê-la, de vê-la feliz com as amigas, talvez aparecer no final para tirar dela um sorriso desses que sempre derretiam seu peito. Por volta das 6, tomou a decisão. Andressa, cancele meus compromissos de amanhã cedo e não diga a ninguém onde estarei esta noite. Ela franziu a testa, mas concordou em silêncio. Laerte saiu mais cedo que o habitual. Em vez de um dos carros luxuosos que usava para compromissos, escolheu um veículo discreto que mantinha na garagem. Passou em casa, trocou o terno impecável por jeans, uma camiseta básica e um boné. Quando se encarou no espelho, quase riu da própria aparência. Estava praticamente irreconhecível. Às 9 da noite, estacionou a 2 quadras do Havana Club. O som vibrava na rua. Um grupo de mulheres risomas, usando tiaras cor-de-rosa com noiva e madrinha, ocupava a entrada. Laerte manteve a cabeça baixa e entrou misturado aos demais clientes. O bar estava tomado por gente. Luzes coloridas piscavam no teto. A música latina fazia o chão tremer. E o ar pesado misturava perfume doce e álcool. Ele se posicionou em um canto estratégico, perto do balcão, de onde tinha visão direta da área reservada para o grupo da Amanda. Havia cerca de 20 mulheres. Algumas já estavam evidentemente bêbadas. Outras se aproximavam ou eram puxadas por um animador contratado. Um homem alto, bronzeado, sem camisa, exibindo músculos definidos enquanto sorria e dançava de maneira provocante. Laerte pediu uma cerveja e observou. No começo, tudo parecia dentro do esperado. Amigas comemorando, bebendo, fazendo brincadeiras. Mas, com o tempo, detalhes começaram a incomodá-lo. Comentários soltos sem qualquer filtro. Aproveita, amiga, depois do casamento, adeus liberdade. Esse animador é lindo. Se fosse minha despedida, eu não deixava passar. As risadas ecoavam e Laerte apertava a garrafa com força, mantendo o semblante impassível. Apenas piadas, ele se dizia. Amanda não faria nada. Então, foi aí que ele a viu. Amanda estava no centro do grupo, usando um vestido branco curto e justo, com uma tiara brilhante onde se lia Bride to Be. Tinha uma taça de champanhe na mão e o celular na outra, fazendo selfies com as amigas. O rosto corado, os olhos brilhantes, uma euforia incomum. Ela parecia outra pessoa. Não era exatamente ciúme o que ele sentiu, mas uma pontada incômoda,
uma percepção quase instintiva de que havia algo diferente nela, algo que não combinava com a mulher que ele conhecia. O animador se aproximou, segurando um microfone, e o animador percorria o salão gritando palavras de incentivo, provocando o grupo com perguntas sugestivas. Quando chegou diante de Amanda, fez uma pausa e sorriu de modo teatral. "E aí, noivinha, preparada para o grande dia?" Amanda ergueu a taça, rindo alto, mais do que preparada. "E o noivo? Ah, ele é legal, bonito e... rico!" As amigas caíram na gargalhada. Amanda jogou a cabeça para trás e, em tom de brincadeira, mas o suficientemente alto para ecoar pelo salão, completou: "Rico ele é, o resto a gente finge que tá ótimo." Mais risadas. O animador arregalou os olhos, fingindo surpresa, e o grupo aplaudiu. O estômago de Laerte pesou. Ele tentou se convencer que era apenas humor de festa, piada sem importância. Mas o incômodo crescia, persistente, como uma agulha fincada na pele. E o pior ainda estava por vir. A música mudou, para um ritmo mais lento, carregado de sensualidade. O animador iniciou uma coreografia no centro do círculo e convidou algumas mulheres para dançar. Amanda levantou-se entre as primeiras. Laerte observava sem se mover, enquanto Amanda se aproximava do homem. No início, tudo parecia limitado à dança, passos sincronizados, risadas, palmas. Mas então, o animador segurou firme a cintura dela e a puxou para perto. Amanda não apenas permitiu, como apoiou as mãos no peito dele, movendo-se com naturalidade, seus quadris colados aos dele. O barulho ao redor se tornou um zumbido distante. O sangue pulsava nas têmporas de Laerte. Queria acreditar que exagerava, que aquilo não significava nada. Mas o modo como ela sorria para o animador, a forma como seus dedos percorriam o abdômen dele, a intimidade evidente, tudo apontava para uma realidade que ele se recusava a aceitar. "Vai, Amanda! Última noite de liberdade!" gritou uma das amigas. "O que rola na despedida fica na despedida!" completou outra. Risadas gerais. Amanda virou-se para elas e levou o dedo aos lábios, como se pedisse silêncio, mas o sorriso cúmplice deixava claro que não estava nem um pouco constrangida. Laerte sentiu uma onda de náuseas. Queria ir embora, mas seus pés pareciam fincados no chão. Ele precisava ver, precisava entender até onde aquilo chegaria. E então, aconteceu. O animador segurou o rosto de Amanda com as duas mãos. Por um instante pareceu que ela recuaria, mas não recuou. Ela se inclinou, encostou os lábios nos dele e os dois se beijaram. Foi longo, demorado, nada de um gesto impulsivo ou acidental. Um beijo intencional, cheio de intensidade, que durou bons segundos no centro do salão. Laerte sentiu o mundo desabar. O coração batia mais forte demais, mas seu rosto permaneceu impassível. Anos lidando com negociações tensas o ensinaram a não demonstrar emoções. Por dentro, porém, algo se rompia de forma irreparável. Quando o beijo terminou, Amanda recuou rindo, meio sem graça. As amigas a abraçaram. Algumas fizeram piadas. O animador, satisfeito, seguiu animando o grupo. Laerte virou-se lentamente, pronto para ir embora, quando uma conversa atrás dele o fez congelar. Amanda falava com duas amigas próximas num canto mais reservado. Ele ainda conseguia ouvir. "Você é louca, Amanda. E se o Laerte descobre?" disse uma, meio rindo, meio séria. Amanda deu de ombro, sorrindo com despreocupação. "Ele não vai descobrir, e mesmo que descubra, qual o problema? Já estamos com tudo pronto. Ele investiu tanto nesse casamento que não vai desistir agora. Além disso, não sou burra. Ele tem dinheiro, tem estabilidade, é exatamente o que eu preciso." A outra amiga riu. "Você não presta." "Sou prática", corrigiu Amanda, erguendo a taça. "Amor é bonito, mas não paga a conta. Depois que eu casar, vou ter tudo o que sempre quis. E ele vai ter uma esposa bonita para mostrar por aí. Todo mundo sai ganhando." As três brindaram e voltaram para o grupo. Laerte saiu do bar sem olhar para trás. Dentro do carro, permaneceu parado por longos minutos, as mãos apertando o volante com força. Não chorou, não gritou. Apenas sentiu um vazio frio, imenso,
ocupando cada canto dentro dele. Ligou o carro e dirigiu som rumo por quase 1 hora, tentando assimilar o que tinha testemunhado. A mulher com quem ele imaginava construir uma vida não o amava. Talvez nunca tivesse amado. Para ele, ela era somente um meio, um provedor, um caminho para o conforto que desejava. Mais tarde, estacionou diante de seu prédio, subiu até o apartamento, trocou de roupa e sentou-se à mesa com um copo de uísque. Mas não bebeu. Apenas ficou olhando para o líquido. O uísque dourado permanecia imóvel no copo enquanto Laerte refletia. Sua primeira reação teria sido a mais óbvia: cancelar tudo, ligar para Amanda, exigir explicações, romper o noivado e seguir em frente. Mas, à medida que as horas avançavam, outra possibilidade foi tomando forma em sua mente. Encerrar tudo ali seria fácil demais. Amanda inventaria justificativas, choraria, talvez até manipulasse a situação a ponto de algumas pessoas acreditarem que ele era o culpado. E, acima de tudo, ela não enfrentaria nenhuma consequência real pelas escolhas que fizera. Não. Laerte queria algo diferente. Queria que ela sentisse exatamente o que ele sentiu naquela noite. A vergonha, a exposição, o impacto diante de todos que importavam. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta ao advogado. Preciso de você amanhã cedo, assunto urgente. Em seguida, escreveu para o técnico responsável pela multimídia do casamento. Preciso alterar o projeto. Há um vídeo que deve ser exibido durante a cerimônia. Não pode haver falhas. Por último, abriu a conversa com Amanda e digitou com absoluta calma. Mal posso esperar pelo nosso grande dia. Te amo. A resposta veio quase imediata, repleta de emojis românticos. Laerte desligou o celular, reclinou-se na cadeira e deixou o silêncio tomar conta da sala. O plano estava definido. Agora era apenas questão de executar. O dia do casamento. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, perfeita, irônica até. O salão estava impecável. Flores brancas e douradas em todos os cantos, mesas elegantemente montadas, iluminação suave. A equipe de fotografia e filmagem já havia se instalado. Tudo estava exatamente como ele havia planejado. Laerte chegou cedo, impecável em seu terno sob medida. Cumprimentou fornecedores, revisou detalhes, conversou com parentes. Sua postura era serena, quase fria, e ninguém desconfiou de nada. Andressa, sua assistente, aproximou-se com cautela. Está tudo certo? Absolutamente, respondeu ele sem hesitar. Você parece diferente. Laerte apenas ergueu os olhos, mantendo a expressão neutra. Estou bem, apenas concentrado. Enquanto isso, os convidados chegavam. Empresários, amigos, familiares, conhecidos de Amanda. Todos muito bem vestidos, sorrindo, elogiando a beleza do evento. Muitos cumprimentavam Laerte pessoalmente, desejando felicidades. Ele respondia com educação, mas sua mente estava em outro lugar. Amanda, no quarto reservado, estava cercada pelas amigas e pela equipe de maquiagem. Pelo reflexo do celular, postava fotos do vestido caríssimo que Laerte havia comprado. Os comentários exaltavam sua beleza, sua sorte, sua vida perfeita prestes a começar. Ela não fazia a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Quando a música começou, os convidados se levantaram. As madrinhas entraram primeiro, depois os padrinhos, tudo seguindo o protocolo. Então, chegou o momento de Amanda. Ela entrou radiante, segurando o buquê de rosas brancas, acenando delicadamente para os convidados. O vestido impecável, a maquiagem perfeita, a imagem ideal da noiva feliz. Mas, ao olhar em direção ao altar, o sorriso vacilou. Laerte não estava lá. Ela continuou caminhando, mas já com o passo hesitante e o coração acelerado. Talvez ele estivesse atrasado, talvez houvesse um imprevisto, mas o altar permanecia vazio, exceto pelo celebrante igualmente desconcertado. Amanda parou à frente confusa, observando o salão. Murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Onde está o noivo? De repente, as luzes se apagaram. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Algumas pessoas soltaram exclamações baixas.
O telão gigante atrás do altar acendeu. A primeira imagem mostrava o interior do Havana Club. Música latina, luzes coloridas, mulheres rindo. A câmera aproximava-se do grupo de Amanda. Os convidados ficaram em absoluto silêncio. No vídeo, Amanda aparecia dançando com o animador, perto demais, íntima demais. As mãos dele em sua cintura. O sorriso dela, a cumplicidade evidente. E então, o beijo. Longo, profundo, sem qualquer hesitação. Alguns convidados levaram a mão à boca, outros respiraram fundo indignados. Amanda empalideceu, incapaz de desviar os olhos da tela. Mas o vídeo continuou. A cena trocou para o canto do bar onde ela conversava com as amigas. A qualidade do áudio era cristalina, mérito do microfone direcional instalado pelo investigador contratado por Laerte. A voz de Amanda ecoou pelo salão. Ele não vai descobrir. E mesmo que descubra, que diferença faz? Já estamos praticamente casados. Ele colocou tanto dinheiro nisso tudo que não vai desistir agora. E eu não sou burra. Ele tem dinheiro, tem estabilidade. É exatamente o que eu preciso. A imagem congelou exatamente nessa frase, dando um close cruel no rosto dela. Quando as luzes voltaram, o silêncio era tão profundo que parecia um peso físico sobre o salão. Amanda tremia. As primeiras lágrimas borravam a maquiagem impecável. Abriu a boca para se defender, mas nenhum som saiu. Seus olhos correram pelo público, rostos indignados, chocados, decepcionados. Alguns familiares se levantaram imediatamente e foram embora sem olhar para trás. Outros murmuravam, apontando, julgando. As amigas que estavam com ela na despedida mantiveram o olhar baixo, sem coragem de encará-la. Desesperada, Amanda procurou Laerte entre os convidados e o encontrou. Ele estava apoiado contra uma das colunas laterais, braços cruzados, observando de longe com uma expressão impassível. Quando seus olhares se encontraram, Amanda percebeu algo que a fez estremecer. Não havia ódio ali, mas algo muito mais devastador: indiferença. Laerte, eu posso explicar, ela implorou, a voz falhando. Nenhuma resposta. Por favor, foi um erro. Eu estava bêbada. Foi só uma brincadeira estúpida. Ele continuava imóvel. Não faça isso comigo. Você não pode acabar assim. Ela gritou, perdida, soluçando. Laerte então se movimentou. Caminhou lentamente em direção à saída, sem olhar diretamente para ela. Ao passar ao lado da noiva, parou apenas por um instante, o suficiente para dizer, baixo, mas perfeitamente audível: você tinha razão. Amor é lindo, mas não paga as contas. Pena que agora você não vai ter nenhum dos dois. E seguiu andando sem olhar para trás. Depois. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou com uma velocidade brutal. Os vídeos filmados pelos próprios convidados viralizaram nas redes sociais. Em questão de horas, Amanda virou sinônimo de interesse, falsidade e oportunismo. Perdeu amigas, perdeu credibilidade, perdeu qualquer chance de se reerguer naquele meio. Sua imagem estava arruinada. Laerte, por sua vez, manteve silêncio absoluto. Não deu entrevistas, não fez declarações, não buscou atenção. Apenas retomou sua rotina, focou em seus projetos e extinguiu qualquer laço com o passado. Algumas semanas depois, ele assinava contratos em seu escritório quando Andressa entrou com um café. Você está bem? Ela perguntou com cuidado. Laerte levantou o olhar e permitiu-se um pequeno sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Ele voltou aos papéis e Andressa deixou a sala em silêncio. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético, e Laerte tinha plena convicção de que havia tomado a decisão correta, não por vingança, mas por respeito a si mesmo. Algumas traições não merecem perdão, merecem clareza.